Fala, meu canal, beleza? Bem-vindo a mais uma edição e hoje iremos reagir ao um vídeo que eu acho que vai ser interessante de eu assistir, que é Ciência Todo Dia, o paradoxo da tolerância explicado. Acho que vai ser interessante eu assistir, vamos lá. Esse vídeo é polêmico. Sem- E ao invés de sem- fazer uma introdução, sem eu papo. quero jogar logo a pergunta que vai ser discutida aqui. Existem opiniões que são tão extremas que deveriam ser proibidas? Talvez você pense que Depende. Vamos ver o vídeo. existem limites para o que é razoável expressar dentro de uma sociedade. Ou talvez você pense que não. Todas as ideias merecem vir ao ar. E eu não tô aqui para discordar de você, e sim para tentar te dar uma perspectiva um pouco mais aprofundada sobre essa discussão. Porque, Me explique então. honestamente, eu acho que todos meio que estamos precisando. E para fazer isso, nós vamos conversar sobre a versão mais tradicional desse problema, que é conhecido como o paradoxo da tolerância. O paradoxo da tolerância foi apresentado pelo filósofo Karl Também tem o paradoxo do preconceito. Será que ele vai abordar isso? Não. Popper, e ele diz mais ou menos o seguinte: imagine uma sociedade com tolerância ilimitada. Ela aceita e tolera todas as opiniões possíveis. Sim, eu disse todas as opiniões possíveis. Parem e pensem em uma opinião bem absurda. De preferência, essa é a coisa mais extrema que passa pela sua cabeça. Pensei. Só que daí eu não vou falar, senão vou ser preso. Pensou? Então não escreve nos comentários. Mas se você quiser se inscrever no canal, isso seria bem legal. Para continuar esse Eu exemplo, digo isso também pra vocês, né? eu vou imaginar que a opinião extrema é a de que quem toma café com açúcar merece ser preso. Ei, Tá bom. Isso é extremo. As pessoas deviam poder Só um pouquinho, né? tomar café como quiserem. Com leite, açúcar, nossa, gelo, água. Mesmo as que tomam errado porque colocam açúcar. Mas esse não é o ponto. O ponto aqui é que uma sociedade que tem tolerância ilimitada vai tolerar essa opinião. Mas não é muito difícil de brincar com esse exemplo para ver que a situação pode entortar de vez muito rápido. Vamos supor que, no início, poucas pessoas concordem que quem toma café com açúcar deveria ser preso. Tá, porra. Mas com o tempo, essa opinião vai ganhando tração e entra até pro debate público. Em não muito tempo, começam a surgir vídeos na internet Veja o momento em que você, cliente, que usou pedir café com açúcar. de pessoas sendo expulsas Na minha cafeteria, não. Café sem açúcar. de cafeterias por outros clientes Instalação da nova placa na minha cafeteria. justamente por pedirem café com açúcar. E aí você, que ama colocar açúcar no café porque a vida já é amarga o suficiente, começa a esconder sua preferência. Você se sente mal de falar isso em público porque não sabe qual vai ser a reação das outras pessoas. No fim, você esconde completamente o que pensa É, tinha que ir pra prisão mesmo, O cara misturando aqui, ó. e prefere por pura pressão social. É óbvio que esse é só um exemplo bobo, porque se eu colocasse opiniões extremas de verdade aqui, esse vídeo não duraria um dia no ar. Mas ele ajuda a Nem uma hora, na verdade. O Twitter ia chegar aqui, ó. mostrar como uma sociedade com tolerância ilimitada acaba ficando exposta a opiniões intolerantes, que, por sua vez, acabam suprimindo outras opiniões. Então a solução é simples, certo? Nós devemos parar de tolerar quem é intolerante. Voltando para o nosso exemplo, talvez a nossa salvação fosse multar ou prender quem expressasse a opinião de que pessoas que tomam café com açúcar merecem ser presas. Quem sabe a saída seja termos pelo menos um pouco de intolerância com os intolerantes, para garantir que pessoas que tomam café com açúcar sejam deixadas em paz, mesmo estando erradas. Aí, ó. Daí já começa. Muita gente concordaria com o outro e com esse. Só que daí ambos têm alguma coisa que dá merda, né? Que como esse. Isso precisa ser multado. Não, mas eu não falei que Não, você eu me não falou falei isso. que elas têm que ser presas, eu falei que elas estão você erradas vai só. ser Mas multado, não, isso não. não faz sentido. E aqui eu Deu pra entender? Se você pune quem é intolerante com intolerante. preciso pedir desculpas por esse exemplo ser bobo. Mas troquem a opinião extrema por qualquer outra que vocês ouviram ultimamente, ele ainda vai valer. Se você achou que me remover de apresentador foi uma atitude extrema, bom, é por isso que o paradoxo da tolerância é um paradoxo. Se a solução para o paradoxo da tolerância fosse simplesmente ser completamente intolerante com qualquer opinião intolerante, Eu já teria pensado, né? Já teria. o próprio Popper teria pensado nisso. Tanto a tolerância quanto a intolerância podem sair do controle e acabarem criando uma sociedade menos livre, ou, como diria o Popper, menos aberta. O grande argumento de Popper é que a sociedade É, tipo, ou você deixa totalmente não aberto ou aberta. Daí ambos dá merda. maximamente livre se encontra em algum meio termo entre a intolerância extrema
e a tolerância extrema, com os dois extremos gerando uma sociedade que não é a ideal. Mas responder onde está o grau perfeito ou limite de tolerância não é fácil. E para fazer isso, nós precisamos responder 3 perguntas difíceis e perigosas, que são: como decidimos quais ideias passaram dos limites? Como nós podemos punir ou restringir essas ideias? E quem é que pode executar essas punições? Essas 3 perguntas são interessantes. Não são hipotéticas. Em algum momento, todos os países e sociedades do mundo precisaram ou vão precisar responder essas perguntas na prática. Por exemplo, geralmente quem decide quais ideias passaram dos limites e como devemos puni-las são os corpos legislativos dos países, que podem fazer leis limitando formas de expressão, que vão desde ser mandante de um assassinato até proibir de gritar fogo em uma sala de cinema cheia. E quem executa essas punições, na maioria das vezes, é o poder judiciário, que é o responsável por lidar com quem viola as leis. Tanto é que boa parte das discussões sobre Daí deixar então, no caso, no governo, então. o paradoxo da tolerância acabam usando política institucional como grande exemplo. Mas hoje, nós vamos fazer diferente. Antes de eu continuar, eu preciso fazer um apelo pro seu lado sonolento que gosta... Não, já tenho um colchão bem bom pra mim. Um colchão ortopédico. Por acaso você esteja perguntando o que caralho é um colchão ortopédico. Um colchão ortopédico, ele basicamente não deixa a sua coluna ficar tão fodida. Daí ele deixa legal minha coluna. Daí ele é um pouquinho mais duro, Só que eu já dormi no chão, no chuveiro, então como é que foda? Friday pra julho, literalmente. E há importantes pra entendê-lo melhor. E também eu vou dar alguns exemplos que você pode literalmente aplicar em casa. E pra isso, eu preciso começar explicando o que é cosmovisão. Todos nós nascemos... Cosmovisão... Eu vou já explicar, é a visão de tudo. Cosmo, na verdade, a palavra em si significa grande, se eu não estiver enganado. Então, cosmovisão, visão do grande, do todo. Dentro de uma cosmovisão. É através dela que nós interpretamos a realidade ao nosso redor e damos sentido às coisas que experienciamos. Mas aqui eu preciso fazer uma distinção importante. Cosmovisão não é sinônimo de cultura, mesmo que uma possa influenciar a outra. A cultura é a que dita hábitos e costumes específicos. Cultura é basicamente um efeito dominó. Como um sociólogo e filósofo autodidata, um cara que se autoditou isso, a cultura ela funciona entre o indivíduo e a sociedade, ou a comunidade que faz parte também. Depende do nome que você queira dar. Eu vou falar sociedade. E com isso você pode criar um efeito dominó de um indivíduo afetar a cultura ou a cultura te afetar. Específicos. O que comemos, como nos vestimos ou por que celebramos certas datas faz parte da cultura na qual nós estamos inseridos. A cosmovisão nos dá o valor que nós atribuímos às coisas. Por exemplo, dependendo da cosmovisão, o casamento pode ser visto como uma união sagrada. Então eu expliquei errado, porque pra mim cosmovisão era a visão do todo, não? Ou como um contrato social. O carnaval, que é uma parte importante da cultura brasileira, pode ser visto como uma excelente oportunidade de ir em uma festa em uma cosmovisão ou como um bom feriado para descansar em outra. A cosmovisão é mais sobre como você percebe e avalia o mundo ao seu redor do que exatamente sobre o que você faz nele. De certa forma... Então não é cosmovisão, é macro. Deve ser macro, então. Uma cosmovisão funciona como se fossem óculos com os quais você enxerga o mundo. Imagine que cada um desses representa diferentes cosmovisões. Qual delas representa melhor como eu penso sobre o mundo? Um terremoto! Essa é uma ótima oportunidade para experimentar os óculos. Esse terremoto tem uma razão. Esse é um ótimo momento para experimentar os óculos, um terremoto. Física e geológica. Ele aconteceu porque placas tectônicas se moveram. Esse terremoto foi uma mensagem para nós darmos mais valor à vida. E a prova disso é que os óculos ficaram no mesmo lugar. O cara escancarando assim, então, gente, não teve terremoto, não. A única que a gente foi só a edição. Nenhum nem outra. Isso foi só a câmera se mexendo. No livro Os Tipos de Concepção de Mundo e a Sua Formação nos Sistemas Metafísicos, o filósofo Wilhelm Dilthey argumenta que nós nascemos em uma cosmovisão e a nossa forma de pensar é profundamente moldada por ela. Somos, em grande parte, produtos do contexto histórico-temporal em que estamos inseridos. Por exemplo, alguém que viveu na Idade Média em um feudo...
Tipo, seria o todo nos completa, é isso. Teria uma visão muito diferente sobre coisas como a vida, a arte e a morte, se comparado com alguém que nasceu e mora em uma grande cidade. Eu adorei. Cerveja, café com açúcar. Arte, uma pintura da renascentista. Banana colada na parede com fita durex. Guerra, labubu. Castelos, selfies. Como São Paulo. O espírito do tempo no qual nascemos define os nossos horizontes de pensamento. Ou seja, um homem medieval europeu não teve à sua disposição os avanços científicos, as mudanças do globo, as grandes guerras e o mundo tecnológico de hoje. Mas isso não quer dizer que a sua cosmovisão tenha menos valor. Ela faz parte daquele contexto e pode até sobreviver ao tempo. Além disso, nós podemos mudar de cosmovisão ao longo da vida. Podemos Sobreviver ao tempo, no caso, passando de filho a filho, no caso, né? Tipo, de geração a geração. adotar novos valores, novas crenças e até mudar as nossas respostas para as grandes questões, como, por exemplo, o mistério da morte. Como que o Flamengo conseguiu tomar aquele gol em 5 minutos de jogo? É possível. Você é flamenguista. Irmão, se tu é flamenguista, eu te odeio agora, senhor Ciência. Você não merece o bem que você tá. Por exemplo, que alguém Isso é mentira, tá? Eu estou fazendo uma piada, ok? que antes acreditava em uma vida após a morte passe a negar essa possibilidade ou vice-versa. Tá. Bem bonito. Mas o que isso tem a ver com o paradoxo da tolerância? O conceito de cosmovisão nos dá uma forma mais precisa de apresentar o paradoxo da tolerância, que na verdade é na forma de uma pergunta. Existem cosmovisões que não podem ser toleradas? Isso é, existem formas de ver o mundo que são fundamentalmente incompatíveis com uma sociedade tolerante e que por isso precisam ser desprezadas mesmo por uma sociedade que quer ser inclusiva? Popper sugere que a tolerância não pode ser um caminho sem fim. Precisa existir um limite em que a intolerância seja enfrentada. Mas isso é uma resposta muito curta para uma pergunta bem complicada. Porque a pergunta que segue é: se nós não podemos tolerar cosmovisões intolerantes, então como classificamos quais delas são inaceitáveis? Então, como que a gente classifica o que seria o inaceitável? Ou, em outras palavras, qual que é a linha da intolerância? Porque sim, em exemplos diretos, é fácil de decidir quando alguém cruzou a linha. Que pena que esse terremoto não quebrou esses outros óculos. Não, isso aqui tá quebrado. Esse era um exemplo direto. É fácil de ver que a linha da intolerância foi cruzada. Mas no mundo real, as ideias muitas vezes não são expressadas de formas tão diretas e óbvias. Às vezes, pessoas verdadeiramente intolerantes se escondem. Café com açúcar lhe torna um indivíduo suspeito, de moral discutível e pouco confiável. Por trás do eufemismo. Outras vezes, pessoas são intolerantes por razões não maliciosas, simplesmente por terem uma cosmovisão que contrasta demais com o mundo em que elas habitam, o suficiente para essas pessoas sentirem que certas mudanças não podem ser toleradas. Ou ainda... Isso é bem interessante você ver. Nós podemos ter... Tipo, nem sempre... Por conta da sua cosmovisão, por exemplo, um crime, por exemplo. Vamos falar de coisas atuais. Preconceitos contra LGBTs, por exemplo, seria normal. Porque você foi criado assim, com visões de pessoas desse jeito. Então, é interessante se questionar essas coisas assim. Ter opiniões que, a princípio, são mais moderadas, mas que podem servir como um ponto de entrada para visões intolerantes. E eu sei que esse tempo todo você provavelmente deve estar pensando em política. E é justo. Esse é um exemplo que se aplica à política. Mas ao invés de ir direto para um exemplo macro e que envolve diversas variáveis complicadas, por que nós não tentamos olhar para um exemplo mais perto de casa? Você já parou ou diminuiu o convívio com um amigo ou um familiar pelo que eles falam ou pensam? Se sim, isso foi você exercendo na prática sua resposta para o paradoxo da tolerância. Mas você acha que essa pessoa da qual você se afastou se considera intolerante? Provavelmente não. Eles devem se achar os certos da história. E acreditam... Então, esse que é o louco, porque o mundo não é preto e branco, não sei se você sabia. O mundo é um grande tom de cinza. Tanto é que existe o filme 50 Tons de Cinza. Eu acho que o 50 Tons de Cinza, aliás, é até para falar sobre o meio termo da legalidade, mas ok. Porque enquanto um fala sobre um ponto de visão, o outro fala do outro, ambos para eles em si estão certos. Não adianta você querer falar algo porque você não... Para ele você está errado e para você... Ele para você está errado.
Daí não muda porra nenhuma. Não chega em lugar nenhum. Então que você é chato por ter se afastado. A realidade é que a maior parte das pessoas acha que é uma pessoa normal e perfeitamente razoável dentro da sua própria cosmovisão. Todo mundo acha que tem uma boa razão para acreditar no que acredita. Quase ninguém acha que é um vilão ou uma pessoa ruim. Mas se as pessoas não pudessem tomar escolhas intolerantes que às vezes machucam outras pessoas, a história do mundo seria bem diferente. A realidade é que muitas vezes pensamos que restrições de liberdade só existem quando impostas de cima para baixo, como por um governo autoritário. E sim, isso acontece e é um problema. Mas essa não é a única forma de restringir liberdades e de impor cosmovisões. Existe uma forma mais sutil disso que surge não através de uma imposição estrutural, mas sim através de uma imposição social. Isso é algo que qualquer pessoa que já conviveu com familiares ou colegas de trabalho com cosmovisões completamente diferentes sentiu um pouco. Talvez, quando cercados por essas pessoas Ele é totalmente... muito diferentes, você sentiu que não podia expressar suas verdadeiras ideias e tinha que se limitar para manter a paz ou evitar ser excluído do Olha quem diria. Muitas pessoas aí, muitos adolescentes, quem diria. grupo. Ou quem sabe você mesmo tenha sido excluído de um grupo por ter opiniões diferentes demais. Caralho, quem diria isso? E isso é um microcosmo do paradoxo da tolerância. E sim, esses exemplos são menos dramáticos do que um governo autoritário censurando notícias. Mas são em momentos como esse que você pode exercitar sua resposta ao paradoxo da tolerância. A boa notícia é que o debate sobre tolerância evoluiu muito desde que Popper o propôs. Existem pesquisas científicas tentando estudar melhor o conceito de tolerância. E um dos pontos centrais do debate é o que exatamente nós queremos dizer quando chamamos alguma coisa de tolerância. Na definição mais simples, tolerância é o oposto de intolerância. Quando você tolera algo, você permite que aquele algo esteja ao seu lado na sociedade. Quando você é intolerante, você é incapaz de coexistir com as coisas que não tolera. Mas essa não é uma definição boa o suficiente para estudar e analisar nossa sociedade. Uma pesquisa realizada em 2019 apontou que modelos sociológicos que usam essa definição simples de tolerância são incapazes de modelar a intolerância na prática. O estudo realizou uma pesquisa com um número grande de pessoas. E aí, estudando a resposta de só uma pequena parcela dos participantes, tentou prever o grau de tolerância do resto deles. O principal resultado foi que pensar em tolerância só como o oposto direto de intolerância não gera boas previsões. Caralho, nem sendo literalmente o antônimo da O palavra. estudo então propôs um modelo mais robusto, em que tolerância é dividida em 3 qualidades: respeito, aceitação e apreciação. E o grau de tolerância de indivíduos e comunidades é melhor explicado por esse modelo de 3 graus de tolerância. Por exemplo, indivíduos podem respeitar uma cultura diferente, mas não aceitar que essa cultura exista próxima deles. Ou eles podem aceitar que essa cultura coexista próxima a eles, mas evitar contato com ela. Ou eles podem apreciar o fato de viverem próximos de culturas diferentes. Usando esse modelo, eles tentaram avaliar o quão dispostas as pessoas estavam a respeitar, aceitar e apreciar diferenças. Uma das conclusões mais importantes do estudo é que dos 3 tipos de tolerância, apenas a apreciação por outras culturas e outros grupos acaba levando a reduções significativas de preconceitos e intolerância. Ou seja, respeito e aceitação são o ponto de partida para superar as diferenças. Tipo, o básico de um ser humano para outro é respeito, na minha visão. Acho que o maior determinante disso é o respeito. Mas só fazemos isso de fato quando nós aprendemos a valorizar. Porque você não aceitar, até você vai lá e meio que respeita, digamos assim. Você, ok, fazer o quê? Agora, quando você não respeita, causa coisas muito mais extremas. Que são diferentes de nós. Mas, claro, esse é só um estudo recente. E o próprio estudo pede cuidado ao generalizar as conclusões do modelo. Um outro estudo de 2013 tentou criar uma sociedade modelo em computador com dinâmicas sociais de tolerância e intolerância usando teoria dos jogos. E sim, os resultados desse estudo não podem ser diretamente traduzidos para o mundo real. Mas o estudo também chegou em resultados que favorecem uma ideia similar sobre a apreciação de outras culturas como a melhor cura para preconceitos. Essa é a chamada hipótese do contato intergrupal, que Tipo, fundir um grupo com outro? sugere que indivíduos deixam seus preconceitos de lado só após contatos positivos com o grupo que eles tinham preconceito. Mas parem e pensem no que isso quer dizer. É muito mais fácil ser intolerante de longe. E isso até faz certo sentido. Humanos têm mais semelhanças entre si do que diferenças, mesmo que sejam essas diferenças que normalmente se destaquem na sociedade. Para finalizar, é realmente É muito mais fácil você expulsar alguém enquanto o cara tá na casa do caralho do que você expulsar ele quando tá aqui
tua frente. Desafiador encontrar uma maneira de garantir que a diversidade de cosmovisões possa coexistir sem que a intolerância de uns impeça a liberdade de outros. Eu não tenho essa resposta. E talvez ninguém tenha, nem mesmo o Popper. Só que me preocupa um pouco que quando eu vejo o paradoxo da tolerância sendo discutido, muitas pessoas entendem que a solução do próprio Popper é simplesmente que nós devemos ser intolerantes com pessoas intolerantes, o que nem de longe é verdade. O ponto do paradoxo é justamente o quão complicado é balancear a tolerância em uma sociedade na prática. E tem uma outra pergunta ainda mais perigosa que surge. O que exatamente nós devemos fazer com as cosmovisões intoleráveis? Se algum indivíduo passa dos limites sociais e expressa ideias perigosas, como que ele deve ser tratado? A punição para tal. E isso serve para mostrar como nós podemos ir longe em pouco tempo falando desse problema. Nós começamos falando sobre opiniões polêmicas e chegamos em perguntas sobre usos legítimos de violência. Mas isso serve para mostrar que o paradoxo da tolerância não é uma pergunta que requer uma resposta definitiva. Pelo contrário, nós esperamos que conforme o mundo mude, as respostas para o paradoxo também mudem. O desafio é justamente conseguirmos construir um mundo em que damos liberdade suficiente. Conforme a gente vai se adaptando juntamente com o que ela vai se adaptando a Para as nós. pessoas serem livres, mas evitamos dar a oportunidade para pessoas mal intencionadas destruírem essa liberdade. Mas como exatamente isso deve ser feito na prática, talvez seja um dos maiores desafios da humanidade. Na sua opinião, o que nós precisamos fazer para diferenças não escalarem para intolerância? Bora ter uma conversa profunda e sadia sobre isso nos comentários. Eu não vou colocar nos comentários, eu vou comentar aqui mesmo. Bom, tem outra coisa também que é o paradoxo do preconceito, né? Que para você não ter preconceito, né? Querendo ou não, é sobre isso daí, você tem que ser preconceituoso com o preconceito. Então, é o paradoxo do preconceito que você tem que ter preconceito com quem é preconceituoso para não termos preconceito. Por exemplo, você seria preconceituoso com quem é, sei lá, apoiador do bigodinho, mas se você parar pra pensar, é um preconceito. Você está tendo um pré-conceito desta pessoa e já afastando-a de convívios e essas coisas. Mas você precisa ter preconceito para você não ter preconceito desse tipo de pessoa contra o tipo de pessoa. Então já entra um outro paradoxo aí também. Que é impossível não termos preconceitos pra gente continuar diminuindo nossos preconceitos. Isso é muito louco. Só que ao mesmo tempo, uma coisa que é muito importante é entender essa cosmovisão mesmo. Como foi moldado isso? Como que chegou a isso? Em vez de você tacar fogo, você tentar entender antes de você queimar. Você tentar estudar antes de você... Ai. Nossa, refluxo é foda. Você tentar entender antes de você expulsar. Como, por exemplo, por que uma pessoa vira transfóbica? Por que uma pessoa vira homofóbica? É por conta que ela teve convívios ruins? É por conta que a família em si... Porque é uma coisa que... Eu até queria muito fazer um teste desse... Mas a pessoa cria-se seus preconceitos baseados, né, no convívio que tem. Então, se a gente coloca... Nunca é por conta que ela nasceu com esses trecos. O que eu acho que muita gente que combate esse tipo de preconceito, eu acho que pensa, porque, né, exclui como se fosse um monstro absurdo. E foda-se, a pessoa nunca pensou diferente, nunca teve um passado, foda-se. E é uma coisa que você tem que se questionar sobre para você realmente entender como você pode talvez até mudar a opinião desta pessoa. Como, por exemplo, uma pessoa... Essa é uma coisa que eu já sabia que isso poderia acontecer e eu conheci uma pessoa que aconteceu isso, que ela se permitiu conhecer pessoas da minha comunidade, que é o LGBT, né? Eu sou LGBT, caso você não saiba. Mas, por conta disso, ela teve muitas experiências ruins com esse tipo de grupo, com essa comunidade. E ao ter isso, ela criou-se um preconceito contra esse tipo de gente. Não foi por conta que ela em si nasceu com esse preconceito, não. Foi por conta que ela tentou se abrir a esse tipo de gente, né? Para essa comunidade, para a minha comunidade. Recebeu tochas contra ela e ela só estava devolvendo na mesma moeda, com tochas. E isso é uma coisa bem interessante que, querendo ou não, você tem que parar pra pensar que
se você também tiver intolerância, você pode aumentar a intolerância que tem contra você. Por exemplo, você tem uma intolerância contra alguém, porque essa pessoa em tese é intolerante contra você, você tá tendo preconceito com uma pessoa que ela não necessariamente tem preconceito contigo e ela acaba criando um preconceito contra você. Olha que loucura. Tipo, por conta que você tem um preconceito com alguém, você pode acabar fazendo esta pessoa que não tem preconceito contra você ter um preconceito contra você. Olha que loucura isso. Então, tipo, se ela talvez não tivesse sido tratada com um monstro dentro disso, talvez ela não teria essa questão de ter o ódio contra esse tipo de gente, né? Contra a comunidade LGBT, por conta que ela não recebeu o fogo, ela recebeu um abrasivo. Por que veio abrasivo na minha cabeça? Veio o conforto, digamos assim. Então, é uma coisa muito, muito longe, mas o meu, que eu diria que é o meu limite é ser intolerante com pessoas que coloquem a intolerância contra outras pessoas. Como, por exemplo, uma pessoa que diz que outra pessoa não tem que ser... É crime. Esta pessoa, pra mim, a gente tem que ser intolerante contra esta pessoa. Como... Tipo, é muito difícil de explicar isso. Mas... Você ser uma pessoa que já pune uma pessoa e coloque ela na cadeia por ela ser o que ela é, pra mim já é muito além. Já é algo muito... Você tem certeza que você tá fazendo, assim. Você tá fazendo isso mesmo, tá ligado? E... Assim, tô tentando formular todas as fases da minha cabeça. Então, o preconceito meio que acaba quando você... Tipo, você é uma pessoa que tira a liberdade do outro, digamos assim. Ah, mas eu sou uma pessoa contra racismo, digamos assim. Ok. Você é contra um treco que é contra a liberdade, digamos assim. Daí, ok. Mas quando você é a pessoa que é contra a liberdade, aí é meio difícil, porque... Mas, ao mesmo tempo, tem muitas variáveis, como eu disse. Porque o preconceito é uma coisa que... Ele é o nosso... Hemoglobina, não. É a nossa... sistema natural, digamos assim, de autodefesa. Sistema imune, digamos assim. Sistema imunológico. Você está se perguntando, como assim? Vou colocar aqui. Imagina que tem 3 aldeias. E nessas 3 aldeias, na aldeia A, teve o Zezinho foi lá e roubou essa aldeia. E beleza, ele foi expulso. Em vez de ter outra punição, a punição era ser expulso caso roubasse. Beleza. Ele sai dessa aldeia e vai pra aldeia B. E só pra dar um contexto um pouquinho maior, a aldeia A, B e C, elas conversam entre si. E ele chegou na aldeia B, e a aldeia B deixou ele participar dessa comunidade, só que ele roubou de novo. E nela também era expulsar. Então, ele já expulsa, e na aldeia C, eles já expulsam automaticamente. Tendo um preconceito, né, tendo intolerância contra ele, mesmo tendo um preconceito contra ele, mesmo não tendo nem entendido como ele é. Então, ele sempre funcionou como um sistema imunológico nosso de sociedade pra gente expulsar o que é o não bom, digamos assim, pra nossa sociedade. Só que hoje em dia, preconceito não é mais necessariamente o sistema imunológico, mas sim, às vezes, uma coisa que seria um sistema autoimune, onde luta contra si mesmo. O que acaba ficando muito ruim, né? Porque você acaba expulsando pessoas e até piorando o estado da sociedade. Como exemplo, como eu disse, se você é uma pessoa homossexual e você já é automaticamente preconceituoso com alguém que é homossexual, você automaticamente pode piorar este preconceito dessa pessoa contra esse tipo de gente, fazendo assim essa pessoa talvez ser mais extrema e causar talvez coisas piores no futuro. Então, tipo, você ser extremo com alguém resulta em ser extremo de volta. O resultado é o extremismo, tá ligado? De quando você é preconceituoso com alguém, o preconceito vai ser colhido de volta. Então tem muitas coisas assim que você tem que se perguntar se você realmente vai ter que ser ou você vai querer entender pra daí tentar explicar.
Tipo, eu quero tentar entender e explicar e tentar diversificar pra pessoa entender e não ficar no fogo contra fogo, que causa um incêndio, por exemplo. Porque não adianta de nada você... Porque uma coisa que eu sempre achei, a frase mais idiota do mundo, se combate fogo contra fogo. Fogo contra fogo causa incêndio, filha da p... Tipo, não é a solução. Pode ser uma solução de curto prazo, mas de longo prazo nunca vai ser. De longo prazo nunca vai ser. E no caso, como eu disse, o preconceito é uma coisa muito... Intolerância, preconceito é uma coisa muito difícil de se debater. Principalmente por conta que é um detalhe, é um debate sensível, né? Porque o preconceito, antigamente, ele era utilizado pra gente, por exemplo, expulsar ladrões e bandidos que não era úteis para em prol da evolução da sociedade, mas para hoje é tipo uma pessoa que namora o mesmo gênero, agora tem que matar. Sabe? Não faz sentido. Chega num ponto que ficou ridículo um preconceito, por exemplo. Né? Fica num treco autoimune. E, como eu disse, antes de você ter preconceito com alguém, você tem que ver se essa pessoa tem preconceito mesmo. E se tiver, você for preconceituoso com ele de volta, será que vai ser a melhor solução mesmo? Tipo, será que expulsar talvez seja melhor? Eu tô falando agora mais da punição mesmo. Será que expulsar seria mesmo a melhor solução? Porque às vezes a pessoa piora. Tem um vídeo, né, que virou até meme lá do... Qual que é o nome daquela mulher lá? Mas é o meme lá do mansplaining lá. E o cara que tava falando, né, mansplaining, interrupt, um montão de coisa. Ele com certeza saiu ali com uma visão pior, talvez até mais machista do que ele tinha chegado. Daí você literalmente utiliza um preconceito contra ele, fazendo ele talvez piorar um preconceito contra você e resultando sempre no quê? No extremismo. Né? Porque quando você tem um preconceito contra o outro, você acaba tentando ser mais extremista que o outro para você tentar combater ele. Só que você ser mais extremista resulta em mais extremismo e acaba gerando em guerra, né? Daí não é muito legal. Então, tipo, é muito complexo você estudar isso. Também, como isso acontece no indivíduo. Tipo, teve uma mínima polêmica lá em 2018, eu acho, de uma mina que era extremamente racista, muito homofóbica pra caralho, assim, nossa, era um nojo aquela mulher, sabe? Era uma mina, tipo, 16 anos, com a mãe também apoiando. Você tem que se perguntar, de onde surgiu isso? Será que foi de convívio ou será que foi da sociedade, da comunidade que ela tinha dentro de casa? Será que foi... Você tem que tentar entender. Porque dá pra ver que não era todo mundo que aceitava aquilo, mas tinha gente que aceitava. Então, só pelo fato que tem gente que aceita e não aceita, já dá pra ver que são convívios diferentes, são sociedades são diferentes. Então, tipo, é muito louco você ficar entrando num debate sobre isso. Que nem sempre vai chegar numa conclusão clara. Né? Eu tô debatendo aqui, é uma cota, e eu tô longe de chegar em uma mínima conclusão clara. Né? Tipo, será que realmente o melhor remédio para algum tipo de preconceito seria, ou opinião diferente, seria realmente o ataque, talvez? Ou seria o entendimento, seria a empatia com ele? Na minha visão, seria a empatia mesmo. Você tentar entender, você querer entender e depois tentar explicar do porquê não pode, sabe? Porque é errado. Tipo, porque senão só pode piorar. Só vai piorar, na verdade. Porque do que adianta? Você vai continuar só espalhando o mesmo treco e a pessoa vai falar, porra, viu? Tava certo e não vai mudar nada. Vai virar um jogo de soma zero. E não de soma um. Sabe? Vai mudar porra nenhuma e você vai continuar com ódio de pessoas e outra pessoa também. Então, tipo, é uma coisa muito difícil de poder debater sobre, né? Então, eu acho que eu consegui falar bastante sobre o tal assunto, né? Como tolerância e o preconceito são coisas que você para pra pensar, porra, será que a liberdade de expressão é uma coisa que é tão fácil de se entender? Não. Tipo, não é mesmo fácil de se entender. Às vezes a pessoa tá pensando mesmo em uma coisa e tá errado, tá certo, tá alguma coisa.
E você, pra ela, tá certo, tá errado, tá alguma coisa também. E daí, foda-se, tá ligado? Acaba gerando debates ineficientes, infrutíferos, né? Me lembra a palavra. E você acaba, tipo, discutindo coisas porra nenhuma, tá ligado? Você acaba discutindo coisas que não valem a pena discutir e gera nada, no fim. Então eu acho que é isso mesmo que eu tenho a falar. Falei um pouco mais complexamente, porque eu sou um ser complexo, querendo ou não. Acho que é só isso, minha maconada. Até uma próxima refeição. Lembrando, deem like, compartilha, comentem. Tem meu Pix aqui, bem aqui. E caso você quiser doar, o valor mínimo é R$1. Vou falar o seu nome aqui. Não importa o nome, eu vou deixar isso bem claro. Então, se você mandar o Power Guido, eu vou falar Power Guido, pois é. E a mensagem que você quiser. E é isso. Até a próxima refeição e... Calma aí. Falou!